E cerca de 8 mil pessoas lotaram o Parque da Fena Rosa, em Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, para pedir socorro ao governo federal para a reconstrução do agro gaúcho. Entre as demandas do movimento estão a prorrogação das dívidas dos produtores rurais por 15 anos, o crédito para reconstrução, capital de giro, securitização e anistia de algumas dívidas. Também pediram linhas de crédito e assistência técnica e auxílio emergencial. Também nesta semana, prefeitos do Rio Grande do Sul marcharam pelo Palácio do Planalto e cantaram o hino do Rio Grande do Sul como uma forma de protesto, uma forma de chamar atenção. O grupo entregou um documento com reivindicações dos 497 municípios gaúchos ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Eles pedem um repasse extra do Fundo de Participação dos Municípios e a recomposição do ICMS e do ISS. Em nota, a Federação da Associação dos Municípios do Rio Grande do Sul revelou que houve uma perda de 25% na arrecadação do ICMS do governo do estado nos meses de maio e junho, o que representou 2 bilhões de reais a menos nos caixas das prefeituras. A gente vai agora iniciar um painel para discutir esse tema e eu já gostaria de destacar que o governo federal foi convidado para participar desse painel. Nós fizemos o convite ao Ministério da Reconstrução e ao Ministério da Agricultura, mas a gente não recebeu retorno até o presente momento. O espaço para a participação do governo federal nesse debate de reconstrução do Rio Grande do Sul segue aberto aqui no Hora H do Agro. Aceitaram o nosso convite Gedeão Pereira, que é o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, e Marcos Vinícius, deputado estadual pelo PP do Rio Grande do Sul, que já estão conosco. Quero começar saudando o Gedeão, que é presidente da Farsul. Seja muito bem-vindo, Gedeão. Obrigado, Kelly. Quero cumprimentar também nosso querido amigo deputado Marcos Vinícius, grande deputado gaúcho, diga-se passagem, viu? Obrigada. Novo, trabalhador e com grande futuro. Muito obrigada, Gedeão. Saudamos também o deputado Marcos Vinícius. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Um prazer enorme, Kelly, falar contigo. Sou um espectador teu e admirador do teu trabalho. Muito obrigada. Assim como da luta, da garra e da determinação que o Gedeão tem liderado sempre o nosso agro aqui no Rio Grande. Muito obrigada. A gente abriu aqui espaço no Hora H do Agro algumas vezes e o espaço continua aberto para a gente ajudar, contribuir, levando informação para que o agricultor, o pecuarista gaúcho, que foi profundamente atingido pelas enchentes, consiga reconstruir. Porque o que não faltou aqui, Gedeão e deputado, foram relatos de produtores com a vontade de reconstruir depois de toda essa tragédia. A minha pergunta é, Gedeão, como é que está a reconstrução, a recuperação do estado? Porque o evento juntou pelo menos 8 mil pessoas, de acordo com a organização, que estavam pedindo socorro. Socorro porque está difícil recomeçar? Realmente, Kelly, eu quero cumprimentar todos os ouvintes, os telespectadores do Hora H do Agro. Realmente a situação do produtor rural é muito difícil aqui no estado do Rio Grande do Sul. O clima continua difícil, porque na realidade passamos desse período de grandes cheias e estamos com temperaturas no termômetro muito baixas, o que está prejudicando inclusive a própria cultura do trigo, que está iniciando, e as pastagens para a pecuária, que o Rio Grande do Sul ainda tem uma pecuária bastante intensiva, bastante forte. Então, na realidade, estamos com muita preocupação, porque esse movimento que houve em Cachoeira do Sul essa semana, que está passando, realmente foi uma união de produtores rurais na busca de soluções, porque foi um número muito elevado, isso nos impressiona e realmente eleva o patamar da crise a um grau muito elevado. E isso realmente está nos preocupando, as grandes dificuldades que os produtores terão para a próxima safra, porque este problema não iniciou agora, apenas agora foi a pá de cal, que nós deixamos de colher nas últimas 2 safras, por problema exatamente oposto, pela seca, nós deixamos de colher 30 milhões de toneladas de grãos. Então o endividamento do produtor, de um modo geral, ele vem num crescente, e agora está numa situação muito difícil, que só uma renegociação muito ampla e com prazo largo e juro bastante subsidiado em algum período de carência, para que o produtor possa se recuperar, senão nós vamos ter grande dificuldade na próxima safra. Deputado, de onde eram esses produtores rurais que lotaram a região lá de Cachoeira do Sul? De todo o estado. Não dá para dizer que foi especificamente uma reunião, um encontro de produtores de um só lugar do estado, de uma região afetada. Foi de todo o Rio Grande do Sul.
Nós vimos esse movimento acontecer de um modo orgânico. Produtores, por conta própria, fizeram essa mobilização, apoiando as reivindicações da Farsul, da FETAG, das entidades que representam o setor. Mas foi uma manifestação espontânea e isso chamou muito a atenção de todos aqui no Estado, porque não houve um chamado público de nenhuma instituição, tampouco de lideranças políticas. Isso foi organizado por eles. E um destaque que eu faço é que, dentre esses organizadores, estavam muitos jovens agricultores e agricultoras, pessoas que saíram em busca de áreas para plantar fora das suas cidades, né, onde o pai, a mãe eram proprietários. Eles foram em busca de outros campos para fertilizar e transformar em suas lavouras, desbravando fronteiras agrícolas que foram afetadas especialmente aqui na região sul do Rio Grande do Sul e que hoje, né, se sentem preocupados com o seu próprio futuro. Muitos jovens produtores ficam olhando para o ano de 2024 e perguntando se desse jeito, será que vão ter futuro nessa atividade? Será que não é melhor agora parar de plantar, investir em uma outra carreira, tentar uma busca de outra alternativa para tocar suas vidas? Então, esses questionamentos se passam. E um detalhe que eu acrescento à fala aqui do presidente Gedeão é que quando a gente fala aqui de produtores, nós não estamos falando especificamente de agricultores ou pecuaristas, nós estamos falando do conjunto inteiro do agro, porque participou ali empresários também na área de venda de máquinas, insumos defensivos. A aviação agrícola estava lá representada por pilotos, empresários do setor, que todos estão, de um certo modo, prejudicados e afetados com a falta de condições produtivas que nós temos no cenário futuro. Muito bem. É realmente um cenário que precisa de muita ajuda, porque a tragédia foi sem precedentes. Gedeão, o que já chegou de ajuda do governo federal a agricultores, pecuaristas que perderam tudo e que estão, de fato, conseguindo recomeçar porque foram no banco e tiveram uma condição especial para pegar crédito e reconstruir a sua área lá da ordenha. A gente viu produtores aqui que perderam toda a infraestrutura para cuidar das vacas. A gente viu produtores que perderam todas as lavouras de arroz e ainda assim queriam continuar na atividade, porque estão nessa atividade há décadas. Isso está acontecendo? Realmente, Kelly, o produtor gaúcho ele é muito resiliente. A grande agricultura brasileira nasceu no estado do Rio Grande do Sul, vamos ser claros, e são gaúchos, na sua grande maioria, que fazem a agricultura brasileira. Então, portanto, tem gente que saiu daqui, é gente que entende da atividade, gente que entende do agro com profundidade. Cada produtor rural nosso pode-se dizer que é um técnico, né? Então, a dificuldade está colocada e ainda nós não temos absolutamente nada. Para não dizer que não temos nada, desde que a Farsul entregou a sua carta de reivindicação ao ministro Carlos Fávaro da Agricultura, que é 15 anos de prazo, juros de 3%, portanto, nós precisamos de subsídio desse juro, e realmente 2 anos de carência, é aquilo que nós podemos fazer para revitalizar o produtor rural. Porque hoje ele tem já 2 negociações, todo de um modo geral, de frustração de 2 safras que eu já citei aqui, que não foram colhidas, ou mal colhidas, eu diria assim, e na realidade ainda não temos nenhum resultado. O que temos até agora é o prazo de 14 de agosto, até lá os bancos não estarão cobrando dos produtores rurais, mas dia 15, no outro dia, já estarão cobrando sim, sem dúvida nenhuma. O que temos é um fundo garantidor, assinado pelo presidente da República, que é uma medida muito boa, mas muito boa se tiverem as linhas de crédito. Senão, o fundo garantidor também não serve para nada, vamos ser claros, né? E temos agora, que foi lançado no Plano Agrícola esta semana, na realidade, um reforço de subsídio ao prêmio, um recurso mais ou menos acima de 350 milhões, que aí estamos 368, um número parecido com isso aí, para reforçar o prêmio. É assim mesmo, nós temos que discutir muito o tema seguro. Agora é isso. Agora nós precisamos muito mais do que isso. Na realidade, nós precisamos enrolar essas dívidas conforme esta pedido da Farsul e esse movimento que o deputado Marcos Vinícius acabou de relatá-lo lá em Cachoeira do Sul, que é o SOS Agro RS, que é um movimento que surgiu da base do produtor rural, que mobilizou muita gente, sim, apoiando esta pedida da Farsul e que temos que trabalhar daqui em frente. Temos uma promessa do ministro Carlos Fávaro, que assim que lançasse o Plano Agrícola, que iria se dedicar a estruturar ou criar medidas estruturantes para resolver o endividamento dos produtores rurais do Rio Grande do Sul. Isso estamos no aguardo.
E também estamos trabalhando no Congresso Nacional, teremos uma audiência a próxima semana com o presidente Arthur Lira, teremos uma conversa também com a FPA, porque realmente nós temos que sair com medidas também do Congresso Nacional, porque sabemos do limite, do arroxo que está o governo federal em termos de verba, mas como temos um decreto legislativo que protege o Rio Grande do Sul nesse sentido e que possa ser extraídos dinheiro extra-limite para solucionar a crise do Rio Grande do Sul, acho que esse é o caminho que temos que trilhar. Alguma coisa temos que fazer e estaremos já trabalhando muito fortemente juntamente com o Ministério da Agricultura e com o Congresso Nacional para discutirmos caminhos para viabilizar os produtores do Estado. A gente mostrou há pouco as imagens de um ginásio lotado, com muitos agricultores pedindo ajuda. Agora há pouco a gente também estava mostrando imagens de prefeitos do Rio Grande do Sul que foram até Brasília. Aí estão as imagens, fazendo uma manifestação, um pedido também para ter esse apoio. Deputado Marcos Vinícius, o que a gente pode contar com os deputados estaduais, com a Assembleia, com a força política do Estado gaúcho para contribuir com aquele agricultor e pecuarista que nos assiste e que tem muita esperança, que tem força, que tem fé, que quer recomeçar, mas que ele vai precisar de todas as iniciativas possíveis para conseguir dar esse passo na direção de voltar ao trabalho? Kelly, os deputados aqui no Rio Grande do Sul apresentaram, que me parece, em torno de 48 projetos de lei buscando desburocratizar as atividades relacionadas à produção. Eu mesmo sou autor de 8 projetos que estão ligados a esse momento específico que nós estamos vendo no Estado. Prefeitos estão se envolvendo, o governo do Estado, apesar das suas dificuldades financeiras, também tem feito algumas ações, mas é importante dizer que 60% dos recursos dos brasileiros, dos impostos dos brasileiros, vão para Brasília. E o Rio Grande do Sul, ao longo de décadas, sempre foi muito importante na formatação do bolo tributário. Nós sempre contribuímos muito mais impostos, muito mais recursos do que recebemos. E o que nós estamos buscando nesse momento não é uma retaliação, não estamos fazendo por retaliação, por alguma razão política. Nós estamos pedindo socorro, SOS, socorro, porque quem pode ajudar agora, nesse momento, é o governo federal. É lá onde estão realmente as grandes forças financeiras do serviço público, do poder público para amparar. Tá certo. E nós lamentamos, eu tenho falado isso, né, que nós lamentamos a ausência do governo federal em momentos estratégicos. Essa atividade que aconteceu na quarta-feira dos prefeitos do Rio Grande do Sul, não houve o comparecimento de representantes do governo federal, tampouco do chamado Ministério da Reconstrução, que foi montado com políticos conhecidos, experientes do Estado, que estavam ali com a promessa de facilitar a relação política. Não teve. E em Cachoeira do Sul, na quinta-feira, a mesma coisa. Não houve um representante sequer do governo federal. Mas na sexta-feira, aí eu faço isso para até tentar demonstrar como nós nos sentimos aqui no Estado, o ministro da Agricultura comparece ao Rio Grande do Sul para fazer entrega de máquinas agrícolas fruto de emendas parlamentares, de equipamentos, tratores, né? Então, parece que não está tendo uma dimensão exata do problema que nós estamos vendo no Estado. Tá certo. E eu não sei por que isso, porque os fatos, as imagens, os relatos são os mais amplos possíveis e já chegaram até Brasília. Muito bem, muito obrigada, deputado. Quero agradecer a você, ao Gedeão, à Farsul, ao representante aqui da Assembleia dos Deputados e dizer que aqui no Hora H do Agro está aberto o espaço para que o governo federal, seja via Ministério da Agricultura, seja via Ministério da Reconstrução, traga as respostas a todas essas questões e nos ajude a contribuir com os agricultores do Sul, com o agro do Rio Grande do Sul nesse momento de reconstrução. Volto a frisar, o espaço está aberto. Agradeço, Gedeão, agradeço ao deputado. Voltem sempre. Boa sorte e bom trabalho. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado, Kelly.